Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Globotechcast, o seu podcast de tecnologia aqui na Globo. É isso aí, eu sou o Vitor Patané e hoje serei o seu host remoto. Estamos aqui hoje remotamente com o time da ThoughtWorks e a galera da Globo para falar sobre uma super inovação que a gente rodou aqui com os nossos times de tecnologia, chamada Tech Radar. O que é o Tech Radar? Será que é um radar de submarino? É um radar de avião? Né? Que te acha um radar tech? Né? Eu não faço a menor ideia, mas a gente vai descobrir junto ao longo desse episódio o que é, para que serve e como a gente usou ele aqui dentro da Globo. Sem mais delongas, eu já vou trazer aqui os meus colegas que estão aqui comigo no estúdio. O pessoal que está no estúdio, vamos lá! Temos aqui conosco o Juliano Domingues. Tudo bem, Juliano? Tudo bom, Patané? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando. Me apresentando um pouco, Juliano Domingues, Tech Principal da ThoughtWorks. E eu atuei no último Tech Radar da área de produtos, ajudando a facilitar. Eu sou um homem pardo, de cabelos grisalhos, que está com uma camisa rosa aqui, usando um fone de ouvido. E vou estar aqui hoje para estar compartilhando um pouco dessa experiência. Maravilha! Logo ao lado temos o meu amigo André Leitão, aqui da Globo. Tudo bem, André? Tudo bem, Patané. Obrigado aí pela oportunidade. Estou aqui para representar o time de produtos de vídeos, tá? Meu nome é André Leitão. Estou há 13 anos na Globo, coordenador de tecnologia do time do GE e do time da SDE. Estou com a camisa preta, escrito GE. Tenho cabelo preto, pardo, 43 anos. E, bom, é isso. Vamos lá, vamos para a discussão. Tech Radar. Bora lá! E meu amigo Fernando Pinho. Tudo bem, Fernandão? Opa, tudo bem. Muito bom estar aqui com vocês para falar sobre o Tech Radar. Foi uma experiência muito interessante que a gente rodou aqui na Globo. Eu sou o Fernando Pinho, sou Staff Engineer do time de plataformas digitais aqui da Globo. Sou um homem branco, estou usando um headphone, óculos preto, tenho cabelo grisalho e tô com uma camisa preta. E vamos nessa. Bora lá, meu amigo. Aqui comigo, no time remoto, temos André Almeida da ThoughtWorks. Tudo bem, André? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o André Almeida, estou como Technical Principal também da ThoughtWorks. Sou um homem branco, com camiseta do Globoplay. Cabelo branco também já foi preto, barba também está começando a ficar branco. Tenho muita experiência aí de 2 versões Tech Radar e acho que vai ser bem legal a nossa conversa aí. Show de bola, meu amigo. André não, agora, perdão, André já foi, né? André Almeida já falou aqui com a gente. E agora temos o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, pessoal? Meu nome é Guilherme, sou engenheiro da ThoughtWorks. Esse é um assunto que eu gosto muito, muito, muito de falar, sou apaixonado sobre o assunto. Se me deixar, eu vou falar bastante aí. Prazer, vamos lá. Show de bola. E eu, Vitor Patané, sujeito pardo, usando óculos, uma casaquinha aqui por cima da camisa do Globotech Cash, fone de ouvido e uma boinazinha para esconder a careca. É isso aí. E vamos começar aqui o nosso papo falando logo para abrir as portas aqui desse episódio, o que é o Tech Radar. Quem lança essa para nós? Eu posso responder, vamos lá. O Tech Radar, a gente gosta de dizer que ele é uma metáfora, tá? Ele é uma forma rápida de você visualizar um panorama de tecnologias. É um artefato bem visual, então você consegue plotar na sua parede, ver tudo o que está acontecendo, todas as sugestões de tecnologia, né? Ele é um formato circular, ele tem vários círculos concêntricos, e cada círculo significa que alguma sugestão de tecnologia está no nível de maturidade desde o do mais baixo ou até do mais alto, assim, de você tem que usar essa tecnologia ou até evitar ao máximo essa tecnologia, né? Então, você bater no olho, você já consegue saber como é que a empresa, como é que aquela área, como é que aquele domínio está entendendo aquelas tecnologias. E ele também é dividido por quadrantes, então ele tem 4 quadrantes, só para não ficar tudo junto, né? Então ele tem um quadrante de técnicas, de ferramentas, plataformas, linguagens de programação.
com esses quadrantes, mais esse círculo concêntrico, você consegue ter uma opinião bem formada sobre quem fez aquele radar, qual que é a opinião daquele grupo que fez. E a ideia é ser algo bem opinativo mesmo, para não ficar em cima do muro, assim, falar, vamos usar aquilo ou não vamos usar uma tecnologia e qual que é o contexto daquela decisão. Então, é uma forma rápida de você visualizar um panorama de tecnologia. Até negócio de trazer um exemplo, complementando com o Guilherme trouxe, tipo, é um tipo de conhecimento que vem de dentro para fora. Ele vem das pessoas que trabalham no dia a dia com as tecnologias, que eles geram esse tipo de informação. Não é um vendor tentando trazer uma tecnologia para dentro de uma organização, que a gente está falando de Globo, né? Então não é uma tecnologia de alguém tentando vender essa tecnologia para dentro da empresa. É as experiências das pessoas do dia a dia, dentro dos projetos, dentro do seu codebase, onde realmente tem muito valor, muita informação. Esse tipo de informação, de experiência, de cuidado, de detalhe, de ajuste, de alerta, de risco, esse é o ponto principal. A gente precisa levantar essas informações para que ela possa ser compartilhada com outras pessoas em outros contextos, em outros times, talvez de pessoas que vão começar um time daqui a uma semana já tem pelo menos essas informações, tipo, para onde a Globo está indo, para onde, o que ela está consumindo, quais são os riscos que ela vê nesse momento de tecnologia. Aliás, Tech Radar é uma fotografia atual da tecnologia. Ele vai retratar o que está acontecendo nesse momento. Ele consegue te criar uma perspectiva de futuro, para onde tu quer ir, os alertas, os cuidados, mas ela te dá a fotografia atual. Hoje ela está assim, tanto que daqui a 6 meses ela pode mudar. Tecnologias que estavam numa classificação X, ela pode estar numa Y, porque ela teve uma maturidade, ela teve uma experiência melhor dentro da Globo, ou pior, a gente não sabe como a ferramenta evoluiu. Então, ela vem de dentro para fora, não é uma ordem top-down, ela realmente vem dentro das pessoas que rodam no dia a dia. Ela é emergente, né? É algo que surge no time e vem para fora para que o próprio time possa aproveitar daquilo e a organização como um todo, né? Sim. E Patané, uma coisa interessante, a gente falando um pouquinho da origem disso, o Tech Radar, ele nasceu de uma contribuição da TOTWORKS ao mercado, né? Ou seja, a experiência que a TOTWORKS teria em todos os seus clientes, como que ela contribuiria e entregava isso para o mercado olhar as tendências partindo da sua experiência. E aí todos os clientes que começaram a beber nessa fonte começaram a entender, poxa, isso pode ser uma ferramenta que eu posso usar internamente e se beneficiar disso. E aí a gente adaptou essa metodologia e diversos clientes começaram a usar isso, não obrigatoriamente nos contratando, mas usando isso, nós divulgamos e entregamos isso ao mercado. E ele cada vez mais passou a fazer com que organizações que tenham essa visão tech at core, que tenham times de engenharia que cresceram muito, passassem a receber a contribuição das suas equipes de engenharia. Como o André comentou, ele nasce de dentro para fora. Não é o que o mercado está ditando, mas sim o que fez sentido e o que me ajudou a resolver problemas para produtos digitais. Então, a diferença que a gente pode dizer hoje é que aqui os gestores de tecnologia da Globo eles podem beber em várias tendências de mercado que existem hoje. Mas quais funcionam e quais deram certo dentro da organização Globo? Então, ele passa a ser uma ferramenta que, como resultado, ele contribui muito para uma decisão de futuro, contribui para onde os times vão evoluir as suas tendências tecnológicas. É interessante também dizer que não é só o que deu certo, mas também o que deu errado. Principalmente o que deu errado, né? Assim, já fizemos, não deu muito certo, então não precisamos repetir. Bacana. E quando e onde ele ocorreu aqui dentro da Globo, né? Aqui dentro da Globo a gente começou em 2021 no time de plataformas digitais. Foi o primeiro que rodou com a ajuda da TOTWORKS, né? Facilitando, e a gente teve um bom aprendizado com essa experiência. Rodou de novo agora no time de Data, acho que ano passado. 2023, né? 2023, e está terminando agora no time de produtos digitais esse ano, um terceiro Tech Radar. Bacana, então a gente teve... Opa! Perdão, Vitor, te interromper, mas o mais interessante é que os três eles se retroalimentam, né? Então, tanto para os times que vão começar um novo, como para quem está facilitando,
sempre o que ocorreu no primeiro, ele serve como input e referência para aquilo que vai ocorrer nos outros, né? Bacana, então a gente teve 3 versões do Tech Radar aqui dentro da Globo, né? E uma coisa só para entender, cada versão do Tech Radar, ela, pelo que eu entendi, pelo que o Pio trouxe para a gente, ela aconteceu num contexto diferente ali, né? Daí o que me leva a pensar se eu deveria rodar uma mesma versão para a empresa toda ou se faz sentido realmente a gente ter formas de rodar diferentes de acordo com o contexto. Ali eu fiquei pensando se isso fazia sentido, né? Quais são essas diferenças aí o que traz essas diferenças, né? Como é que elas se retroalimentam, como é que elas enriquecem a experiência no uso do Tech Radar? Eu acho que é uma ótima pergunta. Não existe uma relação 1 para 1 entre eu vou criar um Tech Radar para aquela área ou para aquela estrutura da minha organização. Assim, você pode juntar várias áreas diferentes que às vezes não estão no mesmo Muito domínio de bom. negócio. Então, ela não é específico, né? Não preciso criar tipo um modelo ou criar um por um. Vai de acordo com o contexto, essa construção ela vai acontecendo, certo? Você pode juntar, desde que usa mais ou menos as mesmas tecnologias, tem o mesmo domínio técnico, você pode juntar, mesmo que esteja em áreas diferentes. E tem alguns desafios nisso, né, Patané? Porque imagina uma organização que tem milhares de engenheiros, mesmo no mesmo domínio técnico, vai ser desafiador fazer isso e ter a opinião, né, e a participação de todos. Então, essa análise também é importante, né? Qual que é a minha capacidade de mobilizar e conseguir trazer ali uma boa amostragem do tamanho da minha organização. Então, por isso que ela é muito contextual. Vai depender de como eu tenho capacidade de mobilização e como que eu consigo agrupar esse conhecimento para obter o valor, né? Principalmente do compartilhamento durante o processo de construção, como que eu compartilho esse conhecimento e ele passa a ser efetivo, né? Imagina num contexto Globo onde o time de plataformas aqui está acostumado a lidar com coisas que são reutilizáveis para muita gente. E aí eu trago um time de produtos que está acostumado a ver a camada final do cliente como um front-end. Como será que eu vou ter um compartilhamento de conhecimento? E aí é um pouco do contexto que o Gui falou do domínio tecnológico. Talvez eu não tenha a mesma motivação das pessoas e a dedicação em temas de tecnologia que não façam tanto parte do seu dia a dia. Essa é uma discussão que a gente teve em produtos, né? Então, se a gente conseguia mobilizar as pessoas. Então, por isso, é o contexto que vai determinar isso. Legal. E, assim, pensando nesse contexto e nessas diferenças, né, uma vez que foram rodadas em vários times ali, com situações diferentes, tecnologias diferentes, né, eu imagino que deve ter tido bastante desafio aí, né? Vocês conseguem dar uma pincelada do que foram esses desafios? Posso até começar pelo... Desculpa, André. Fala. Não, eu só ia trazer, acho que talvez o mesmo ponto, acho que o engajamento e o tempo dedicado, acho que é uma curva bem alta, assim, é o preço a se pagar, assim, porque ele realmente depende muito das pessoas que estão envolvidas no processo. Depende de que elas tragam as informações desde o momento de trazer as tecnologias que elas acham que é interessante trazer para a discussão, tentar classificar elas no quadrante, no nível que a gente acha que ela está naquele momento, a maturidade que ela está. Competitividade com a agenda do dia a dia. Então, a gente pega um momento aí em que tudo está acontecendo além do Tech Radar, tem muita coisa acontecendo no dia a dia das pessoas que estão participando. Essa concorrência de agenda também é bem complexa. Então, é muita dedicação, muito foco para conseguir chegar naquele momento e poder fazer essa coleta, esse trabalho de uma forma muito mais efetiva e não virar um trabalho maçante, porque ele requer muito tempo. É um trabalho de meses, não é uma coisa que tu faz em uma semana. Demora 3 meses, dependendo de como é que está a quantidade de tecnologias que é levantada. Então, o engajamento e a preparação e dar visibilidade de quais são os passos que a gente vai seguir, acho que é bem importante também. Acho que é isso, né, Leitão? Isso, e principalmente a agenda, né? Porque, em geral, quem começa são as pessoas que são mais chaves, ou mais é bem difícil até escolher as pessoas, né, Leiton? De quem vai participar e tudo. Nesse último agora a gente teve, né, um processo de pesquisa, né, para
um formulário para o pessoal se inscrever, e aí todo mundo foi se inscrevendo e tudo mais. A gente não esperava aquele engajamento todo, né, por ser algo totalmente novo. E teve a dificuldade, né, de escolher essas pessoas e acabar tirando pessoas que estavam interessadas, né, porque acabou que a gente tinha que pegar um pouco 2 pessoas do time X, né, que estava lá no GE, por exemplo, mais 2 do time, ou 4 do Globoplay, então a gente tem que fazer uma balança para poder equilibrar, né, e é óbvio que a gente não podia ter todo mundo, né, o André, a Juliana aqui, a galera me cortava para não ter essa galera toda, porque senão a gente ia ficar com um papo eterno, né, nas reuniões que a gente teria. E a gente acabou tendo que fazer essa redução para 25 pessoas no dia. No total foram de 20 a 25, né, porque teve as pessoas que foram saindo de férias. E eu acho que aí a parte mais difícil é isso. Como é que você engaja com todo mundo já tendo as suas demandas, né, de quarter ali rolando, principalmente na parte de produto, né, que estava com várias entregas acontecendo, que era plataforma, acredito que também devia estar bombando a parte de Olimpíadas, né? Quando a gente teve Olimpíadas, teve quase que não sai agora, mas a parte de jornalismo, né, com as eleições agora rolando, e no Globoplay também, no Globoplay e no G-Show, né, estava acontecendo aquele reality de música, né? Então, foi complexo, assim, mas de novo, acho que o trabalho que a ThoughtWorks, né, fez com relação a chamar a galera no Async, né, para poder fazer essa facilitação foi muito boa. Porque ao mesmo tempo que eles não podiam estar numa reunião ou não tinham agenda para aquele espaço, né, chamava ali, eles preenchiam e depois já vinha um pouco mais mastigado e aí aquilo ia digerindo ali ao longo das reuniões e, pô, era incrível, né? Eu não sabia que a gente ia conseguir falar de tantos blips em tão pouco tempo, né? Porque todo mundo quer dar ideia, igual, né, o André comentou, tipo, às vezes o dev fica quase 1 hora discutindo sobre uma tecnologia só. E em pouco tempo a gente falava de 10, né? Às vezes 5, para tentar fazer essa gestão, né? É muito bom. Entendi. Então, vocês usaram ali a própria vontade e a curiosidade das pessoas, né, sobre um tema que até então era desconhecido, né, como um motivador para manter eles engajados. Certo? Isso aí. Isso. E o mais interessante, Patane, é o seguinte: como já são 3 edições, a gente a cada momento vai coletando esse aprendizado. Mas tem uma das coisas que a gente percebe que foi o catalisador, eu acho, dessa última edição, né? As gerências que começaram a perceber o valor disso e começaram a fazer uma divulgação muito forte, e isso acaba polinizando e motivando as pessoas a ter 50 inscrições. E quando iniciou essa última versão de produtos, a gente teve ali em uma semana mais de 150 blips recomendados, né? Blips seria aí, né, a recomendação de ferramentas, práticas ou plataformas que cada pessoa faz. Então, isso demonstra o engajamento que vem top-down e permite que bottom-up a gente consiga ter essa visão de um design emergente da organização, né? E acho que até as pessoas também puderam ver os outros, né? Ver qual foi o resultado dos anteriores para se inspirarem, né? Isso eu fiz todo o tempo olhando de plataforma para poder olhar o que tinha sido feito lá, né? Como é que tava às vezes era a mesma linguagem, né? Kotlin, né? Então, em produto ia usado também lá com o time de plataforma, né? Então, isso era muito bom para saber, putz, será que eles estão adotando, né? Assim, óbvio, outras linguagens, né? Outras técnicas, né? Exato. E como é que foi, você deve ter sido o precursor disso, né? O primeiro, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou lá no primeiro? Eu acho que foi o tempo, acho que a gente discutiu bastante, o Guilherme estava lá, acho que a facilitação foi essencial até para a gente conseguir focar no que de ter as descrições no final, né, os blips, e escolher o que a gente ia falar, e depois também para mostrar o que é o Tech Radar, né, porque não tinha na Globo. Então, depois a gente fez um pouco diferente, que foi pegaram pessoas chaves para começar a escrever, e aí depois disso, que a gente já tinha uma primeira versão, a gente levou para todos os times, e aí todos os desenvolvedores tiveram a oportunidade de dar o feedback e até incluir outros
tecnologias, outros blips, e a gente trouxe de volta. E a partir daí geramos outro desafio também, geramos Tech Radar. Outro desafio também é a escrita, né? Porque uma coisa é você escolher e outra coisa é você conseguir descrever num espaço pequeno, não só a tecnologia, mas como ela está inserida dentro da Globo. Do contexto, onde funcionou, onde não funcionou, né? Não sei, Guilherme, se você tem alguma outra... Eu colocaria um desafio de escala também, né? Assim, uma das premissas do TechRadar é que ele seja de baixo para cima, não é um conjunto de arquitetos no Olimpo lá falando, você tem que usar aquilo, né? Então, quando a gente está falando de 200 pessoas, para pegar a opinião de todo mundo, você tem que dar um jeito de automatizar e fazer esse processo seja rápido, mas mesmo assim é muita informação para você depois compilar. E o que é bom isso, né? Você quer ouvir todo mundo e você quer que seja muita gente ao mesmo tempo. Então não é exatamente um problema, é um fato que acontece, mas totalmente possível de ser resolvido. Tem um ponto que eu queria trazer aí, que o Pinho trouxe bem importante ali, é que a gente precisa, na escrita, trazer exatamente qual é a impressão dessas pessoas em relação à tecnologia. A gente precisa respeitar o que eles estão trazendo. Se eles estão trazendo que a tecnologia não está madura por N motivos, a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa dar visibilidade. Mesmo que possa doer isso em algum outro time. Vou dar um exemplo. Teve tecnologias que teve uma classificação não tão alta por conta de talvez N motivos, e as pessoas que desenvolvem aquela tecnologia estavam no mesmo grupo de discussão. Então, as pessoas que entregavam a tecnologia para que outros times pudessem utilizar não sabiam, por algum motivo, que aquela tecnologia precisaria de um ajuste, uma melhoria, de um entendimento, documentação, enfim, N motivos. Então, ali já cria um fórum de discussão para que as pessoas tenham visibilidade também do que eles podem melhorar, tanto de tecnologia interna, tanto de conhecimento. Então, a gente precisa trazer, a gente precisa respeitar exatamente o que elas trazem. Se elas trazem que existe dor A, B, C, a gente tem que expor isso, não apontando o dedo, mas trazendo as dores para que no futuro possa ter a oportunidade de melhoria. Acho que é uma das saídas do Tech Radar, olhando as tecnologias que, algumas delas até proprietárias da própria Globo, elas possam ter o potencial de, numa próxima versão, num próximo sprint, no próximo quarter, poder fazer essa melhoria, para que os times possam adotar ou ter uma melhor utilização delas, sabe? E uma coisa super importante, assim, que escrever tem que ser feito, assim. A pior coisa é você ler um radar e falar assim, olha, Java não use, isso aqui use. A pessoa fala, não, mas por quê? Eu não concordo. E você entendeu a minha situação antes de colocar isso, né? Isso acaba gerando uma falta de credibilidade, fica uma coisa muito superficial e parecendo algo impositivo. Então, por isso que é importante você escrever e falar assim, o que você considerou na hora de colocar aquilo. Você ainda assim pode não concordar, faz parte do jogo, mas pelo menos você entendeu a cabeça e com base naquilo ali, você pode inclusive continuar fazendo de uma coisa diferente, porque você já entendeu e fala assim, olha, aquilo não se aplica ao meu contexto é diferente, eu vou seguir em outro caminho. Então, por isso que escrever é importante. E até para classificar, tiveram partes que a gente tinha uma... Ó, se você estiver nesse contexto, eu recomendo, mas se você estiver nesse outro, não. E a gente ficou decidindo se a gente colocava no Evite ou no Experimente, aonde, mas ainda assim, depois de escolhido, por que a gente colocou ali, explicando, ó, tem times que usam nesse outro contexto e estão felizes, ou não. É bem importante. Dando um pouco mais de contexto para o público que vai assistir isso, imaginem que como metodologia para construção, a primeira coisa que você faz é pedir a contribuição das pessoas. Qual é o blip que ela está recomendando e os motivos de por que ela está recomendando aquilo. Ou seja, o que aquele blip resolve, o que ele faz e como ele contribui no contexto. E isso vai trazer para um segundo momento onde o grupo geral, seja 20 ou sejam 200 pessoas, eles vão dar a sua percepção naquilo. Eles vão dizer qual seria, na visão deles, vamos dizer, em que quadrante ele encaixaria, né? E vão dar também as suas experiências disso.
Quando a gente tem uma convergência, ou seja, as coisas passam a ter unanimidade, eu vou ter uma facilidade de não precisar discutir. Quando eu entro em divergência desses blips, aí entram as sessões trabalhosas, né? Ou seja, por que no teu contexto funciona? Qual é a tua visão? Por que eu evite? Por que no meu contexto eu não recomendo que avalie? E esse conjunto de informações, ele serve como base para ter uma escrita rica e respeitando a opinião de todos. Então, quando em produtos a gente chegava num consenso sobre uma recomendação de um blip, ele tinha que ser o consenso das pessoas. Ele não pode ser a gente com entendimento ou somente a opinião inicial de quem recomendou, porque senão ele não vai ser uma ferramenta útil para as pessoas, né? Então, esse desafio da escrita, ele acaba sendo, no final, o retrato do processo de recomendação e o processo de consolidação dessas ideias, respeitando cada um dos contextos. É um desafio, Patané, porque tu, ao mesmo tempo que tu dizer que tem experiências boas, mas existem contextos que elas não foram tão felizes, eu preciso ser motivador ao ponto de que teve um sucesso, eu preciso alertar sobre algum risco e outro, mas ao mesmo tempo não desmotivar a pessoa, porque ela pode ter um bom sucesso naquilo, né? E teve um ponto só, para comentar isso rápido, que até na escrita teve... vou dizer blips aqui, mas que as pessoas não usavam, ou assim, paralelamente estavam usando ali, mas que não sabiam, né? Por exemplo, a gente falava de Prometheus, Prometheus foi um caso, né? Que várias pessoas botaram não sei, mas na verdade quando foi lá e a pessoa foi defender aquele blip, né? Foi argumentar, falou, caramba, eu uso isso. Mas assim, por baixo dos panos, todo mundo ali usava na forma de logs, etc. E tipo, e foi muito bacana, porque é um aprendizado, né? A galera sai com o aprendizado ali tanto da escrita como, né, do processo de discussão, né? É legal você falar isso porque eu lembro de situações de pessoas questionando um pouquinho de não ter a independência sobre determinadas plataformas. Elas queriam ter menos controle sobre isso. Mas quando elas escutavam, né, o porquê e o argumento dos outros, elas acabavam se convencendo, poxa, isso tem um benefício para a organização e ele traz esse resultado, por mais que a minha primeira impressão ao trabalhar com a tecnologia, eu me sinta um pouco mais engessado. Exato. Legal. E daí, galera, primeira coisa que me veio na cabeça, né? Poxa, essa riqueza de informação deve ter gerado uma quantidade absurda de dados, né? Para vocês concatenarem, para vocês transformarem em algum incremento utilizável para que os stakeholders ou tipo os líderes mesmo possam tomar decisões, né? E como é que foi, né, esse trabalho aí para vocês gerar essas informações ali para passar para esses stakeholders, né? O que eles receberam ali no final, né? E que tipo de decisões, inclusive, eles poderiam estar tomando com essas informações em mãos? O que vocês trazem ali para a gente? Posso trazer um pouco do que rolou em dados, né, no ano passado e o que a gente está tentando seguir como ideia para produtos. Chega no momento que todos esses dados são compilados, né, e a gente tem um documento um pouco mais finalizado, com todas as tecnologias mapeadas, com todas as classificações definidas e tudo mais. Chega um momento que a gente tem que trazer para o time, né, o time possa consumir aquilo. Então tem ambientes, tem repositórios, enfim, tem locais dentro da Globo que qualquer pessoa da Globo pode consumir os 3 tech radares que estão lá dentro. Mas a gente precisa também levar um retorno para a gerência, para as pessoas que chamaram para tentar ter essa visão fotográfica de como é que está aquela tecnologia. E ali é o momento a gente trazer alguns insights, né? Tipo, a gente notou que talvez tem que ter um pouquinho mais de cuidado, talvez, com essa tecnologia ou com esse caminho. Está tendo alguns pontos de alerta aqui, parece que está tendo algum caminho divergente nessas tecnologias, para que elas consigam, como gerência, poder olhar aquela tecnologia e dizer, pô, eu consigo fazer uma melhoria para entregar mais poder técnico para o meu time. Talvez eu consiga dedicar um tempo do time A para que ele consiga, por exemplo, melhorar a documentação ou criar uma conversa mais síncrona com os times que estão usando aquela tecnologia para que elas consigam potencializar e poder utilizá-la com mais efetividade. Então, esse tipo de visão que é importante trazer para a gerência. Por exemplo, como as tecnologias proprietárias, é um exemplo,
elas estão sendo consumidas dentro da Globo. Será que o investimento de dinheiro, de tempo que a Globo dispensou por anos para que aquela tecnologia esteja mais madura hoje está fazendo sentido naquele momento para aqueles times? Será que eles conseguem investir mais pessoas ou mudar a rota para poder tentar dar mais ganho naquelas tecnologias? Então, esse tipo de informação que é importante levar para a gerência. Mas é uma visão, não apontando o dedo, tipo, time A, time B está tendo problema A, B, C. Essa é a nossa visão, dado essa quantidade de levantamento que a gente trouxe, sabe? Bacana, André. Eu estava Opa, lembrando, diga. eu tava lembrando aqui que quando a gente começou em produtos, a gente bebeu muito na fonte do que ocorreu em dados, né? E uma das lições que a gente teve, revendo como todo o processo, foi que existiam blips que nasceram como tecnologias proprietárias da Globo, que resolviam bem o problema, só que a tecnologia do mercado avança. E aí acaba em determinados momentos as pessoas se deparando, poxa, por que eu tenho isso proprietário se isso aqui já resolve o problema com alto grau de avanço? E isso retrata bem o cenário que o André falou, né? Poxa, a tecnologia que a gente recomenda para dentro da organização, ela está num contexto de uma fotografia. Eu tinha que resolver aquele problema. E ao longo do tempo as coisas mudam. Então esse debate é muito interessante, porque trazia a visão de aceleração que a Globo entregava com esse blip, só que ao longo do tempo ele pode ser impactado por como o mercado avança. Por outro lado, a visão de como o aprendizado das pessoas contribui, a gente escutou coisas do tipo, poxa, tal blip ele é muito bom, mas se eu não fizer um ajustezinho fino aqui, eu tenho um alto consumo de custo em cloud. Então, esse era uma ressalva que ocorria muito. Eu tenho blips que a performance é o impacto, se eu não conseguir lidar com tal coisas, com tal forma de utilização. Em outros contextos, coisas que são muito, inclusive, renomadas, famosas no mercado como práticas, afetam, às vezes, para um determinado time, uma alta carga cognitiva para lidar com o aprendizado daquilo. O que pode ser muito bom no mercado nem sempre encaixa bem aqui. E tudo isso gera um conjunto de insights para como o gestor, por exemplo, vai tomar a decisão se ele vai investir numa tecnologia que outros grupos estão enfrentando desafios, se ele vai investir numa plataforma que pode da noite para o dia mudar sua regra de custos e me impactar financeiramente e eu ter uma dificuldade para mudar. Então, esse resumão, ele vai servir para os gerentes poderem ter ali ou insights para o futuro ou preparação de como eles vão adaptar seus times, né? Eu lembro de cenários onde um determinado time que cuidava de um produto viveu um momento de instabilidade, e isso gerou uma percepção muito ruim de quem consumia esse blip, só que as pessoas, quando consomem, elas não têm o contexto de por que aquilo está ocorrendo, né? Então, essa é uma informação que pode chegar para um gestor e ele poder avaliar, poxa, nessa época aqui nós estávamos vivendo essa crise, ou com pessoas, ou com contratos, e isso impactou em como todo o resto que usa esse blip teve de percepção e agora as pessoas não querem usar. Isso pode, às vezes, impactar, por exemplo, numa estratégia de qualidade da empresa. Então, eu acho que respondendo assim, ou consolidando isso tudo, e podem ter várias maneiras de um gestor ou da organização como um todo se beneficiar, além do artefato final, que tem outras utilidades, né? A visão estratégica... desculpa, não sei se alguém... A visão estratégica eu acho que é sensacional, assim, quando você para e faz essa análise, sabe? Porque muitas das vezes, assim, a gestão como um todo, né? Não tem esse tempo, né? De estar ali no dia a dia, olhando, entendendo o que está sendo usado, qual a plataforma, o que está sendo gasto. Muitas das vezes só chega o orçamento e vão pagar, né? Basicamente, tipo assim, precisamos manter, né? Então, olhando isso, te dá essa segurança de você saber onde eu vou investir, né? Que é uma das principais, né? Assim, onde eu quero chegar. Ainda mais a gente como tecnologia, o investimento é essencial para você crescer, né? E cada vez mais. Então, você olhar o todo e falar, aqui eu quero chegar, você saber que esse investimento para esse tipo de plataforma ou esse tipo de tecnologia vai te alavancar e chegar lá. E assim, sem contar toda a outra parte, né? Que é de segurança, os riscos, né? Que eu estou usando uma biblioteca ou uma plataforma ou algo que não me dá aquela segurança.
E entender, falar, caramba, eu tô usando isso aqui até agora, tá todo mundo usando ali como adapt, ou não é para usar, né? E eu não tô vendo isso. Você me fez lembrar uma discussão que a gente teve de um determinado blip que estava sendo muito bem recomendado, e aí alguém no cantinho falou assim, pô, gente, vocês não estão se dando conta que fazem 4 anos que a comunidade não atualiza essa biblioteca. Isso. Olha os riscos que nós estamos enfrentando de segurança para a organização. Então, tu vê como a colaboração dentre as pessoas contribuiu para isso, né? Ou então essa outra biblioteca, a gente já teve problema, será que a gente não vai ter problema com essa também, né? E imagine você como gestor, né? Tu vai olhar e falar assim, ué, o que aconteceu aqui, né? Tipo, tô há 4 anos, né? De repente, eu tenho essa visão que esse risco aqui eu tô sofrendo há, sei lá, 2 anos. E eu podia ter olhado isso aqui e visto, pô, caramba, por que a gente... E aí eu invisto, né? Falar assim, então tá, eu quero que todo mundo troque. E é isso. Você vai lá, bota o dinheiro e vai todo mundo fazer essa troca, né? Dessa tecnologia, plataforma e tal. E muitas das vezes a gente olha para dentro de casa, né? Assim, no sentido de... Eu tô gastando muito dinheiro com uma plataforma específica. Será que tem outras no mercado? E ali eu tô... Num outro contexto, eu consigo fazer reuniões com outras pessoas e entender. Pô, não, acho que eu consigo chegar e levo isso para o time, para discussão também. Eu acho que uma das principais vantagens, não só dos stakeholders, é essa comunicação entre o próprio time. Pelo menos quando a gente fez o... Comunicação é o que a gente essencial. persegue aqui, né? Exatamente. Colaboração e comunicação, né? Uma coisa que ficou clara, Exatamente. inclusive, aqui, é que o Radar é uma iniciativa que fomenta colaboração e comunicação, valores que a gente está perseguindo, a gente persegue aqui na Globo, faz parte da nossa cultura, da cultura Globo, né? Comunicação e colaboração está na nossa veia aqui na tecnologia. Mas, galera, o tempo urge, a gente, né? O papo está muito bom, mas a gente precisa finalizar. Mas eu não queria finalizar sem levar uma última pergunta aqui para este seleto conselho aqui de especialistas e de pessoas que tiveram o privilégio de trabalhar com o Radar. E a minha pergunta eu queria saber como é que o Radar ele pode ajudar, né, justamente nesse equilíbrio entre inovação, estabilidade e segurança, né? Como é que a gente usa ele para equalizar esses conceitos e impulsionar a empresa, né, para um novo patamar aí? Quem pode me trazer essa resposta? Eu acho a parte da inovação, porque acho que o Tech Radar é um guia, mas ele não tem nada escrito em pedra. Acho que cada um pode avaliar e ver o que faz. E também eu acho interessante porque nem todas as tecnologias vão estar lá. Então, as que não estão lá, a gente ainda não experimentou. Então, se alguém quiser ter uma inovação, porque está tudo acontecendo rapidamente na área de tecnologia, pode olhar. Por outro lado, se não conhece a tecnologia, mas lendo no Tech Radar, viu que outro time já utilizou e já tem uma opinião sobre aquilo, é até uma oportunidade de ir lá conversar. Olha, qual foi a sua experiência? Assim, de fato, isso já foi usado na Globo. De repente, até o time de plataformas não sabe que o time de produto está fazendo isso, o time de dados. Então, eu acho que estimula... Assim, não limita em nada a inovação e estimula a conversa, que eu acho muito importante. Legal. Pode falar. Patané, uma das coisas que cabe reforçar, assim, que já foi dito por outros, e o Pinho acaba de dizer, é que o Tech Radar ele não é uma definição do que as pessoas têm que fazer. Ele é um guia que vai ajudar as pessoas a entenderem contextos de outras equipes, e aí vem a conexão com a inovação. Imagina que o Pinho vai participar de um evento, eu sei que hoje à tarde ele vai participar de um evento muito importante, onde ele vai ter um aprendizado muito rico e muitas coisas inovadoras. E aí ele quer saber se já existe algum tipo de experimento dentro da Globo sobre aquele tema. Ele pode ir lá no Tech Radar e ele vai olhar iniciativas de equipes que estão experimentando em seu contexto e vai poder estabelecer esse canal de comunicação e validar algumas hipóteses de que aquilo pode resolver um determinado problema ou pode ser um inovador para abrir um novo mercado e o que for. Então, ele é uma ferramenta que vai complementar essa capacidade de inovação e talvez vai trazer a possibilidade das pessoas evitar riscos que a Globo já cometeu. Então, se já tiveram coisas que não tiveram muito sucesso, eu posso ter um aprendizado, não para evitar e não vou fazer de jeito e maneira, mas para aprender o que eu não devo fazer
né, a partir daquele aprendizado. E tem também o ciclo de atualização, né? Porque é sempre, acho que como o André também já falou, esse é um retrato, né? E aí é sempre importante que a gente continue avaliando, por exemplo, ou não, tipo, da plataforma a gente reviu no ano passado, não mudou tanta coisa, então vamos continuar com isso, mas é sempre importante estar revendo. Eu acho que é só um ponto, né, que essa questão do ciclo é tão importante, porque é isso, você não vai e já quer produtizar, né, já quer lançar em produção com aquilo que você ainda não fez, não experimentou, não fez todo o processo, para medir tudo, né, tanto risco, custo, tudo isso, levar, e aí sim para a produção, fazer a produtização e entender que aquilo realmente teve retorno. E aí, né, o Tech Radar, acho que dá essa clareza que, eu vou te falar, não tinha. Quando eu olho para todos os produtos, né, principalmente na área de produto, plataforma, né, eu vi que era gigante também, mas assim, quando eu vejo lá que o Globoplay utiliza, o GE, isso faz, assim, me ajuda bastante a até entender e propor. Né? Por exemplo, agora eu estou com um time que a gente está aqui a trocar stacks de tecnologia, né? Que a gente está com o Python, mas sim, tem uma camada que a gente está usando ali de framework, que, por exemplo, que tem atrapalhado muito, tem gerado muito custo. Então, assim, é sempre muito difícil melhorar essa parte, né, de implementação e está gerando um custo grande de cloud. Então, a gente falou assim, vamos botar 2 stacks aqui e vamos fazer essa POC, vamos ver o que acontece, né? E aí, para onde a gente olhou, né? Tech Radar, agora, por mais que não está né, distribuído, mas a gente pode olhar lá e ver o que as pessoas estavam falando, né? E eu acho que isso que vai nos ajudar a nortear, por exemplo, a evolução de tecnologia aqui dentro da Globo, né? E tem investimento para isso, né? Maravilha, gente. Excelente aqui. Foi muito bom, muito esclarecedor. Eu espero que nossa audiência, pessoal, que você que ouviu esse episódio, né, tenha adicionado mais, né, esse skillzinho aí, né, na sua prateleira, conheceu o que é o Tech Radar, como funciona o Tech Radar aqui na Globo. E agora eu queria abrir aqui as considerações finais. Na verdade, o pessoal dá o seu tchau aí, mandar seu salve, a galera que participou aqui com a gente, começando aqui pelo pessoal que está lá no estúdio. Vamos lá, na ordem aí, meu amigo Juliano, dá seu salve final, meu amigo. Bom, gente, primeiro agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês, né, e pedir aí aos times que bebam na fonte do portal do desenvolvedor, comecem a ler os Tech Radar, todos que existem das 3 áreas, que isso vai ser muito rico para a evolução nos contextos que eles estão. Muito bom, né? Muito bom. André? Isso que eu ia falar, senhor, né? Bom, é só agradecer. Eu acho que tem só pessoas excelentes aqui, maravilhosas, né? Acho que principalmente o time o Pinho, que eu já conheço há muito tempo, né? Patanelli fazendo essa gestão aqui nossa, né? E ao time da ThoughtWorks. Acho que foi muito bom esse período, né? Esse processo que a gente teve. Em 3 meses a gente conseguiu fazer coisas incríveis, e até menos um pouquinho, né? E coube tudo dentro do prazo. Incrível, assim, né? De falar de 160, 50 e poucas, né? 154, sei lá. E em 3 meses a gente discutir isso e ter um norteamento, né? Assim, nortear a nossa direção aqui em termos de produtos. E agradecer no final, né, a minha gestão aqui, né? Que é a Vivi e Igor diretos ali, né? Por essa oportunidade de estar aqui e estar tocando Tech Radar com vocês aí. Boa. Pinho? Primeiro, gostei muito da conversa aqui, muito boa. Espero que quem estiver nos ouvindo também goste bastante. E agradecer e dizer também, pensando agora em retrospectivo, né, que vendo que como a gente usou, a gente foi o primeiro Tech Radar e como a gente continua usando até hoje. Então, é um trabalho que exige esforço, dedicação de tempo, mas que se paga muito depois. Assim como o Guilherme, é um assunto que eu acho muito bom de conversar com quem. Também, se alguém quiser alguma curiosidade, por favor, entre em contato com a gente. Turma do Online. Valeu, Pinho. Turma do Online, André. Eu acho que o problema dessa conversa é que ele acaba, né? Infelizmente, ele tem um tempo para acabar. Acho que tem muita coisa legal aí que a gente está rodando. Quem quiser saber mais sobre o Tech Radar, tem na web, pesquisa Tech Radar, vai ver muito case de empresas gigantescas
Vou dar o exemplo que Spotify e algumas outras aí que usam o Tech Radar para evoluir sua tecnologia e tal. Então, consumam essas tendências, consumam essas informações. Só tem a ganhar. Quem consome só tem a ganhar para deixar o seu código, enfim, a sua organização mais madura. Eu estou feliz demais de ter participado disso. E eu acho que é o momento perfeito, assim, quando essas 3 versões estão finalizando, já a terceira finalizando, acho que vai ter muito conteúdo para a gente poder discutir de novo, inclusive, sobre isso. Então, muito obrigado, Patani, Globo, aí, pela oportunidade, e espero voltar de novo para conversar mais sobre tecnologia, que é muito bacana. E, finalmente, por último, mas não menos importante, Gui. Eu adoro falar e eu acho que já tem um trabalho que tem um tempinho já que a gente fez. Até hoje eu vejo com bastante carinho o trabalho que a gente fez lá no TechRadar. Eu acho que é uma ferramenta que está no ponto ideal entre não ser uma bagunça completa na TI e ter um nível de governança. Ele está no exato ali de uma governança leve, né? E o conselho é muito simples. Usem, pesquisem. Não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo pode fazer e funciona muito bem. Legal, galera. E você que ouviu esse episódio, mande aqui a sua sugestão de temas. Quer ouvir aqui com a gente? Manda aqui para o globotechcast@g.globo. Teremos o prazer de ouvir aqui a sua sugestão para a gente pensar em novos episódios, novos temas, trazer aqui para nossa audiência. Lembrando que você nos encontra ali no YouTube, né, nos canais do Vem Pra Globo, e também vai nos encontrar agora na nossa nova página. Estreamos uma nova página, uma página inteirinha, né, da Globotech, para você dar uma gugada lá, procura Globotech, você vai achar muita coisa bacana, você vai achar nossas matérias, você vai achar ali vários posts, atualizações, né, não só aqui sobre as nossas participações, mas também vai achar lá todo um hub de informações das melhores tecnologias que a Globo pode prover para você, para sua empresa, na sua vida, no seu conhecimento, no seu aprendizado. Vai lá, dá uma gugada, dá uma procurada que você vai nos encontrar. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje em mais esse episódio e nos vemos no próximo episódio do Globotechcast. Tchau!